Bate-papo com Rafaela Feitosa. O programa Observatório Literário, sempre atento ao que surge de novo na literatura pernambucana, traz Vanessa Suede, uma jovem de 28 anos que é destaque em recitais. Além de autora de vasta obra, é também intérprete do que se faz de melhor hoje na poesia pernambucana. Boa tarde, Vanessa Suede. Boa tarde, Rafaela Feitosa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. Meu nome é Vanessa Suede, eu sou jornalista, poetisa e atriz. Vanessa, você já participou de várias coletâneas de poemas, como do Marginal Recife, e também fez performance, apresentações em bibliotecas, organiza o recital, Afogados em Poesia, e até faz parte do grupo Invenção da Poesia. O que todo mundo pergunta é o seguinte: por que até agora você não lançou um livro seu com sua obra? Algumas pessoas me perguntam por que eu não fiz um trabalho meu, somente, um trabalho individual. Eu acredito que o escritor ele deve se sentir pronto, preparado. Não que eu acho que falta eu aprender o meu estilo literário, eu dominar o meu estilo. Eu sei o que eu quero fazer. A minha poesia, ela busca denúncia social, ela busca trabalhar também um pouco o lirismo, em alguns versos, mas eu não quero fazer poesia já pensando no livro que eu vou publicar. Eu não quero condicionar o meu trabalho a uma editora, alguma coisa que já esteja programada para acontecer. Eu estou escrevendo, continuo produzindo, e quando eu tiver material suficiente, eu vou com certeza publicar o meu livro. Vanessa, como autora de tantos poemas, em que fonte você bebe para encontrar a chamada inspiração poética? Olha, eu não acredito muito nessa história de inspiração, muito mais transpiração. O que acontece é o seguinte, eu gosto muito de ler poesias, ler autores que trabalham, que fazem textos que me inspiram, sabe? Que fazem que eu possa melhorar o meu trabalho. Na verdade, eu gosto muito de Fernando Pessoa porque ele tem variedade de gêneros, Ele se transforma, ele escreve como outros autores, ele finge, na poesia dele. Então eu acho que é isso, o escritor ele deve se transformar. Mas o meu processo literário em si, o processo para escrever, eu busco sempre assim, determinar, eu quero escrever hoje. Então tentar fazer uma rotina, porque quando você faz uma rotina, você vai se condicionando, você vai construindo aquele hábito. E quando você tem um hábito, você não fica mais refém daquela questão da inspiração. Muitos autores dizem, só quando vier a inspiração. Se a inspiração vier uma vez por ano, o que você vai fazer? Não vai sair livro, quer dizer, não vai sair texto. Você não pode ficar esperando só a inspiração. A inspiração, ela vem quando você já tem um domínio da ferramenta do texto, quando você lê bastante, quando você treina isso, você pratica isso diariamente. Falando ainda desse teu processo criativo, os poemas surgem de uma vez ou eles têm que passar um tempo na gaveta até que você possa libertá-los? Eu não gosto muito de demorar num texto, não. Eu gosto de... Às vezes ele já vem praticamente pronto, mas a regra comigo é eu escrevendo e depois eu vou revendo um verso, eu vou aprimorando, vendo uma coisa que não ficou muito boa, troco uma palavra, troco outra, mas eu não passo tempo no mesmo texto, eu não tenho paciência para ficar no mesmo texto, eu preciso mudar, preciso variar, então é isso que eu faço. Assim. Mesmo diante dessa tua produção, você não pensa em publicar para que as pessoas possam ter acesso à tua obra? Não, eu não publico não. Eu geralmente recito mais do que apresento o próprio texto para as pessoas lerem. Então eu participo de recitais na União Brasileira de Escritores, em outros eventos literários, bibliotecas, recitais assim. Então eu faço a apresentação do poema. E não só de textos de minha autoria, eu apresento também poemas de outros autores. Como eu tenho uma formação em cênicas também, eu amo teatro. Sempre que eu faço a minha performance, eu busco interpretar os textos, não só recitar. Porque quando você recita, você tende a fazer uma coisa mais... sem muita variação, Uma coisa muito linear. E aí, quando você usa elementos dramáticos, você pode explorar mais o que o texto tem para oferecer. E aí, quem está ouvindo, ele se interessa mais, Ele se sente mais tocado, eu acredito. Alguns poetas dizem que um poema nunca fica pronto se ele não é livro. Quando ele é sempre recitado, vai se alterando, muda a cada apresentação, parece ser um mutante. Nunca fica pronto. Isso acontece com você?
Uma coisa interessante, quando eu vou declamar os poemas, né, vou interpretar, melhor dizendo, os poemas, é que ele vai modificando. Eu vou dando uma entonação diferente, aí eu vejo que o público recebeu bem, o público entendeu bem aquilo que eu falei. Eu disse, poxa, deixa eu ver no original. Eu olho no original, poxa, essa palavra é assim, mas não tem essa entonação, não era isso. Aí eu vou revendo, poxa, eu mexo no poema antigo, eu mantenho a escrita original e tal. E na maioria das vezes eu opto por manter o texto. Até porque, assim, o que eu escrevi naquele momento foi o que eu estava sentindo naquele momento, né? Então saiu daquele jeito, como eu sempre reforço, eu não gosto de ficar muito remoendo o texto, porque senão você não vai publicar nada, você não vai fazer nada. Mas quando você interpreta, é inevitável. Você sempre muda uma palavra ou outra, uma entonação. Às vezes eu uso elementos para... Eu uso um figurino especial, às vezes. Eu levo elementos de cena. E aí, claro que o texto ele vai também acompanhando essa mudança. Às vezes tem uma introdução diferente, eu chego assim por trás da plateia. Então tem toda uma expectativa que com certeza vai envolver o texto também. Vanessa, é pelo fato de você ser atriz e procurar interpretar o poema que sofre essa mutação? É isso mesmo que você falou, Rafaela. Assim, a questão de quando você lê e você recita, não tem tanta diferença assim, né? Se você lendo em voz alta e você recitando para um grande público, você não percebe tanta diferença, né? Mas quando você interpreta aquilo, quando você pensa num personagem, porque de certa forma tem um ou até mais personagens dentro de um texto que é construído. Quando o autor fala dele mesmo, o personagem é ele mesmo. Quando fala do mundo, tem as pessoas da sociedade são os personagens. Então aí você consegue atingir pessoas que às vezes não têm o hábito de ler muito, né? E aí você cativa, porque você no meio você respira, né, mais profundo, você grita, você usa diversos recursos que aí você vai chegar numa infinidade de leitores, né? Vai ser indiscriminada a quantidade de leitores, o tipo de leitores que você vai atingir. Mas aí você me deixa com uma dúvida. O que você faz quando o poema não é seu e o autor está ali na tua frente assistindo? Você muda alguma coisa para facilitar a interpretação? Eu faço o máximo para respeitar o texto do autor, porque quando ele escreve, ele está colocando assim tudo que ele acredita e ele está usando um vocabulário que é próprio dele. Então, se eu altero o vocabulário, já é um pouquinho complicado, altero o sentido. E assim, quando um texto é meu, se eu mudo uma palavra ou outra, eu estou mudando por uma palavra que eu também uso, né? São palavras minhas, eu sempre vou usar uma ou outra. Mas ele não, pode ser que ele não use aquela outra palavra, e pode ser que realmente ela seja empregada de outra forma, de uma forma que ele não estava querendo. Então eu faço o máximo para respeitar. Se fora, assim, surgiu alguma coisa, alguma intenção diferente, uma outra palavra, mas eu tenho muito com as pessoas para mexer o mínimo possível, assim, deixar praticamente inalterado mesmo. O que eu faço de diferente é na interpretação e nas intenções. Mas o texto mesmo eu procuro não mexer. Ouvido e uma atenção acostumada a escutar poemas e que prefere entender lendo um poema, como fazer nas apresentações para que o ouvinte perceba e até entenda o poema que você está apresentando? Olha, essa questão de entender a poesia é um pouquinho polêmico. Porque alguns autores acreditam que poesia não é para ser entendida, né? Vital e outros autores defendem muito isso. Mas quando eles dizem que a poesia não é para ser entendida, não é que é para ser um livro para cegos, né? Um livro para que as pessoas realmente não compreendam nada. O que eles dizem com isso é que o leitor ele precisa pensar, ele precisa refletir sobre o que ele está... Não adianta eu mostrar para você uma coisa com uma rima simples, uma coisa boba, uma coisa que você vai ler, naquele momento você vai achar divertido, você vai achar bonito, mas não vai ficar nada em você não vai ficar se questionando, poxa, por que disse aquilo, por que pensou aquilo, que aquele cara doido tá naquela linha, naquele verso. Então, assim, quando eles fazem essa questão de entender, é mais para instigar mesmo o leitor, para que ele possa refletir e parar com aquela coisa de fazer aquela poesia mesmo, poesia declamada, assim, por declamar, sabe? Aquela rima fácil, de que amor rima com flor. É isso que eles defendem. A minha poesia em si, eu procuro sempre me aproximar do leitor. Eu também não gosto da coisa muito dada, muito fácil. Mas eu sempre gosto assim, daquela coisinha do começo, do meio e do fim, ou de um ciclo, algo que se fecha. Então eu busco fazer isso na minha poesia. Mas é uma opção minha, é o meu estilo, e aí eu acho que cada um é livre para adotar o seu.
E acho que isso aí é que ajuda a gente a ter várias opções, vários públicos. Pelo que eu sei, você começou a escrever muito nova. Uma coisa que sempre gosto de perguntar aos escritores é: quando foi que você tomou consciência e pôde dizer pra você mesma, eu sou escritora? Eu tomei consciência de que eu era escritora, assim, eu disse pra mim, eu sou escritora, aos 13 anos. Mas eu disse pra mim, não disse pra mais ninguém. Então, a partir daí, eu realmente escrevi e ia guardando os meus escritos. Porque muita gente escreve e não guarda, né? Eu acho que falta a questão de você valorizar um pouco aquilo que você escreve, né? As pessoas pensam, mas só é autor bom, sei lá, Drummond, né? Cecília Meirelles. Claro que eles são muito bons, muito. Mas a gente tem que ver que a gente tem um universo muito grande. São poetas extraordinários que a gente tem na cidade. Muita gente não conhece a grande quantidade de autores que nós temos. E assim, se você busca ser um escritor,